Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do SysDoctor Web. Hoje falaremos sobre o cadastramento de profissionais e suas especialidades. Então nós faremos o cadastro do profissional juntamente com a especialidade que ele atende e criaremos a configuração para que o sistema monte a nossa agenda. Então como que a agenda se baseia dentro do sistema? Se baseia por profissional, as especialidades ou terapias que ele executa, os dias da semana, horários e em quais unidades ele atende. Como sabemos, o sistema nosso pode ser configurado para várias unidades, então eu posso configurar qual dia da semana esse profissional atende em determinada unidade, com determinadas especialidades ou terapias. Ok? Vamos entrar aqui no sistema com o nosso usuário e senha. Toda essa configuração vai ficar dentro da opção módulos, módulos operacionais, cadastro, e dentro de cadastros, entre todas, nós temos essas três opções aqui. Grupo de especialidades, que nada mais é do que uma classificação dessas especialidades ou terapias para efeito de relatórios, para efeito estatístico. Então a gente vai ver lá, nós viremos lá na frente como eu posso emitir relatórios de atendimentos por especialidades ou por grupo de especialidades. Nós temos aqui o cadastro de especialidades e os profissionais. Então entraremos aqui primeiro na tela de especialidades. Aqui o sistema traz a parte de consulta, né? Essa parte de baixo da tela é a consulta, onde eu posso clicar aqui em um grupo que já está pré-determinado, que já foi criado, por exemplo, DSPA. Vou pressionar Enter no nome, ele vai trazer tudo que faz parte do grupo DSPA. Se eu selecionar aqui todos e pressionar Enter, vai trazer todas as especialidades ou terapias que eu tenho dentro do meu sistema. No nosso caso, nós vamos procurar aqui massagem. Nós só temos a bambu terapia, mas o que nós queremos hoje cadastrar no sistema seria a massagem facial. Então eu procurei aqui no sistema, não encontrei. Vou clicar no botão incluir. Aqui são os botões padrões do sistema, revisando mais uma vez. Incluir, alterar, excluir, salvar, cancelar e retornar a tela para a tela principal do sistema. No meu caso aqui eu vou clicar em incluir. Código eu não preciso preencher, o sistema já vai gerar automático para mim. Vou colocar massagem facial. Vou falar para o sistema em qual grupo ele pertence. Nesse caso nosso, vamos colocar estética facial. Aqui uma breve descrição do que é essa especialidade ou essa terapia, né? Então eu posso escrever aqui qualquer informação. O valor padrão que eu tenho dentro das minhas unidades. Vamos supor que eu trabalhe com um valor padrão para todas as unidades. Nesse caso, seriam R$150. O valor mínimo dessa massagem, então o usuário, eu informo para o sistema que o usuário pode chegar até um valor de R$140, menos que isso o sistema não vai aceitar, ele cobre. Né? Quais são os custos com essa especialidade ou terapia? Então, nesses custos aqui, entrariam N fatores que eu poderia estar colocando. Isso aqui vai influenciar no pagamento de comissões de profissionais. Então, eu posso falar que o sistema que ele custa R$5, por exemplo, de determinados custos. E isso vai influenciar na hora de eu pagar a comissão para o terapeuta ou para o profissional. Nesse caso, eu vou deixar zerado. E qual, principalmente, e é um detalhe importante, uma das coisas principais aqui do meu cadastro, é o tempo que essa terapia ou essa especialidade leva para ser executada. Nesse meu caso aqui, eu vou colocar 50 minutos. Isso vai influenciar totalmente na montagem da minha agenda lá na frente. Então, ela vai se basear nesse tempo aqui para montar, ok? Dentro do subgrupo padrão para o financeiro, eu posso informar aí já uma vinculação com a parte, com os módulos financeiros do sistema. Eu digo para o sistema qual que é o plano, no plano de contas, o subgrupo, e essa parte de plano de contas nós veremos em outras videoaulas, referente à parte financeira, ok? Nesse caso aqui eu vou colocar receita com estética facial. Isso vai influenciar nos módulos financeiros do sistema, então é de suma importância. Ok? Preenchi essa parte principal do sistema.
Eu tenho aqui ainda a anamnese padrão. Então, essa anamnese ela vai ser preenchida no momento que eu estou agendando a terapia, ou a especialidade, ou a consulta, né? Eu tenho a possibilidade de preencher a anamnese já com o que eu coloquei aqui como padrão, ou eu posso deixar lá na frente para que o próprio usuário preencha essa anamnese da melhor forma possível, né? Então, você pode cadastrar essa anamnese padrão aqui. No momento que eu estou fazendo o agendamento, o sistema permite que eu importe essa anamnese padrão. Por exemplo, vou colocar aqui só 2 perguntas. Tenho dor de cabeça frequente e está utilizando algum medicamento. Então, a minha anamnese padrão vai ser só essas 2 perguntas, né? A parte de produtos, eu ainda não preencho, eu tenho que efetuar primeiro o cadastro da especialidade, salvá-la, ok? Tá, me trouxe aqui agora massagem facial. Depois que eu efetuar o cadastramento, então eu salvei, o sistema gerou para mim o código 31, massagem facial. Agora eu posso fazer uma vinculação bem importante no sistema, né? Caso você queira controlar os produtos e materiais, o estoque dos produtos e materiais que são utilizados durante essa consulta ou essa terapia, né, ou esse procedimento, então nós podemos fazer uma vinculação. Falar para o sistema que eu utilizo uma agulha para acupuntura, por exemplo, durante a realização dessa especialidade. Quantas unidades dessa agulha eu utilizo? Eu utilizo 2. E se ela é variável ou não. Então, quando ela é variável, o sistema vai permitir que eu informe lá na frente, no momento que eu vou registrar essa especialidade, esse atendimento, quantas realmente foram utilizadas, né? E se algum produto, por exemplo, luva, eu sempre vou utilizar uma luva, mas ela nunca vai ser variável, vai ser sempre uma. Então, o sistema não vai permitir que eu altere essa quantidade. Quando eu registrar um atendimento, uma especialidade massagem facial, e eu registrá-la, o sistema já vai fazer a baixa do estoque de 2 agulhas, ou mais ou menos, conforme eu digitar, porque essa ficou variável, e no caso aqui uma luva latex, que não é variável, então ele já vai baixar do meu estoque. Ok? Então, em relação ao cadastro de produtos e materiais utilizados durante uma especialidade, eu informo aqui e o sistema vai efetuar automaticamente a baixa. Procurando aqui massagem facial. Não, o sistema vai me trazer só ela. Ok? Aqui eu tenho a opção de incluir, como eu já fiz, eu tenho a opção de alterar. Então, se eu precisar alterar qualquer informação aqui em relação à anamnese, ao cadastro, posso vir aqui e alterar. Por exemplo, agora o mínimo que eu vou ter nessa especialidade, nessa terapia ou procedimento, vai ser R$145. Ok? Então, eu efetuei o cadastro da especialidade. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou no cadastro de profissionais e vou informar para o sistema quais são os profissionais que eu já tenho cadastrado no sistema ou que eu venho a cadastrar, que realizam essa especialidade ou essa terapia. Então, eu vou no menu módulos, módulos operacionais, cadastros, profissionais. Se eu pressionar um Enter aqui, sem nada, ele vai trazer todos os profissionais cadastrados dentro do sistema. Aqui nós temos a doutora Júlia, a doutora Luísa, Josiane, Bruna e o doutor Marcos. Então, vamos supor que eu tenho o doutor Anderson, que a partir de agora vai começar a fazer essa terapia, né? Então, vou clicar em incluir um novo cadastro. Mais uma vez, voltando aqui na parte de botões, sempre o mesmo padrão, incluir, alterar, excluir, salvar, cancelar e retorna. Vou informar os dados. Vou colocar aqui o Dr. Ricardo da Silva. O nascimento dele, ele nasceu em 73, no mês de agosto, no dia 9.
7 de setembro, vou preencher todos os dados. Lembrando que o cadastro de cidade, em todas as telas do sistema onde eu tenho o cadastro de cidade, eu tenho dois campos. Ou eu posso digitar o código da cidade, ou eu posso apagar o código da cidade e localizá-la pelo nome. Clico aqui na cidade e retornei. Os telefones. RG, CPF, eu tenho os dados adicionais aqui do profissional, né, o e-mail, ricardo@com.br, quando ele começou os trabalhos na nossa unidade, na nossa empresa, aqui no caso hoje, login e senha. Então o sistema, além do cadastro de usuários do sistema, que nós já vimos em outras videoaulas, o sistema também permite que eu crie uma senha para esse profissional. E eu informo os direitos de acesso também, lá na tela de direitos de acesso, que em outra videoaula vocês poderão ver. Eu configuro quais são os acessos desse profissional dentro do meu sistema. Geralmente você vai informar, vai utilizar a sua parte onde ele vai registrar o atendimento, onde ele vai gerar receita médica, no caso de um médico, ou vai preencher a anamnese, no caso de uma terapia. Então, o sistema permite que você informe um login e uma senha para esse profissional. Aqui mais abaixo, eu tenho a classe, se ele é um médico, um enfermeiro, um dentista, um fisioterapeuta, qual é o conselho dele, e aqui o número do conselho, para eu preencher o cadastro. Ok? Essas outras três opções aqui, unidades, especialidades e unidades extras, eu só vou preencher após eu efetuar o cadastro, porque eu preciso ter o código do profissional para vincular essas informações. Preenchi os dados, vou salvar. Vou procurar aqui Ricardo. Temos agora o Dr. Ricardo. Agora eu posso entrar alterando o cadastro dele. Vim aqui na aba Unidades. Então aqui um ponto importante. Para que ele apareça nas agendas das unidades, eu tenho que vir preencher o cadastro, que é o cadastro dele, né? Depois alterar o cadastro, vir nessa aba Unidades e informar quais são as unidades. Essas unidades já foram preenchidas anteriormente com o cadastro das minhas unidades. Então eu vou vir aqui, selecionar a unidade, no caso aqui eu tenho duas, Curitiba e Porto Alegre. Nesse caso, ele atende em Curitiba. Quais são os dias da semana? Então vamos supor que ele atende na segunda-feira, né, do meio-dia, então eu vou procurar aqui meio-dia até às 5. Na quarta-feira, também do meio-dia às 5. E na sexta-feira, também do meio-dia às 5. Na terça e na quinta, ele vai atender em Porto Alegre. Daí, no caso, na terça, ele vai atender de manhã, das 8 até o meio-dia. E na quinta-feira também, nesse mesmo horário. Viram como que o sistema vai preencher? Então ele vai criar a agenda baseado nessa opção aqui, unidades, e a data e o horário que ele atende. Então lá na agenda nossa do sistema ele vai se basear com isso daqui. Qual é o dia da semana que eu estou abrindo a minha agenda? Ele vai procurar se esse profissional atende naquele dia e quais as especialidades. Agora eu vou na aba especialidades e vou falar para o sistema. O Dr. Ricardo, ele faz acupuntura. Se ele tem o valor diferenciado da unidade ou do valor padrão do sistema. Por exemplo, nós colocamos que a acupuntura seria R$180, mas o Dr. Ricardo ele cobra 210. Então, o sistema para efeito de agendamento, ele utilizaria o valor do profissional. Se o valor do profissional estiver zerado, que é o nosso caso aqui, aí ele parte para o valor padrão do sistema. Qual que é o comissionamento? Quanto que ele ganha de comissão em cima de uma especialidade, um procedimento ou uma terapia, né? Nesse caso aqui, ele vai ganhar 10% de comissão. Então, 10% do que nós recebermos vai para o controle de comissões dele. Vou clicar aqui no botão incluir. O sistema já vai abrir a próxima especialidade.
No nosso caso aqui, ele faz a massagem facial também, que nós cadastramos anteriormente. Também não tem valor diferenciado. E a comissão em cima da massagem facial vai ser 10%. Ok? Então, revisando. Cadastro profissional, efetuo o cadastro do profissional. Depois eu venho em unidades, vou informar para o sistema quais são as unidades que ele atende e em quais dias e horários. Venho na aba especialidades, informo quais são as especialidades que ele atende, né? Porque aqui o sistema vai me trazer todas as especialidades cadastradas no sistema. Mas tem profissional que executa uma ou outra especialidade, então eu tenho que fazer essa vinculação. E as unidades extras. O que seriam essas unidades extras? Eu tenho a possibilidade de um dia específico, né? Aqui nós estamos falando em unidades padrões. Quais são os padrões que ele atende? E nós temos as unidades extras. Se algum dia específico eu precisar locar um profissional para uma outra unidade, só de uma data e um horário específico, eu tenho a possibilidade de informar, por exemplo, o sistema que na unidade Curitiba, especificamente no domingo, dia 16, esse profissional vai estar atendendo das 16 horas até as 18. Isso também, clico aqui em incluir, isso também vai ser montado na nossa agenda lá, o sistema vai criar isso automaticamente. Ok, pessoal? Então, eu fiz o cadastro, vinculei as unidades, as especialidades, as unidades extras, posso salvar. Ok. Agora o Dr. Ricardo já existe para a nossa agenda. Então, se eu sair da tela aqui só para exemplificar para vocês, eu vou entrar aqui na tela de agendamento. Agenda de terapia ou agenda médica, né? As especialidades, os profissionais já irão aparecer aqui para mim. No meu caso, eu estou com um usuário que acessa todas as unidades. Eu vou sair aqui do sistema, vou entrar com o usuário Anderson. Também faz... O Anderson também tem acesso a todas as unidades. Mas vamos lá. Eu vou cadastrar aqui unidade Curitiba, né? Aqui eu não tenho nada agendado. Se tivesse alguma coisa agendada, mostraria para mim. Eu vou entrar agendando uma nova especialidade, um cliente que nos ligou. Então, eu vou clicar aqui no dia de hoje. Vou selecionar aqui acupuntura, por exemplo. Quando eu clicar aqui em profissional, o sistema já vai me abrir Dr. Ricardo, doutora Josiane e doutora Júlia, que atendem a acupuntura. Se eu informar, por exemplo, aromaterapia e vir aqui no profissional, só a doutora Josiane, ok? Então, essa filtragem que o sistema faz e agiliza para nós. É uma unidade onde eu tenho muitos profissionais e muitas especialidades, o sistema que tem que controlar isso para mim. Eu selecionei aqui especialidade massagem facial, só o Dr. Ricardo que atende. Aí eu posso buscar a agenda, o sistema vai me trazer a agenda do Dr. Ricardo, na sexta-feira, 11 de novembro. Conforme nós criamos lá a especialidade, a unidade e os horários, como nós selecionamos a unidade de Curitiba, né? Então hoje, sexta-feira, ele atende do meio-dia até as 16 horas. Se nós selecionarmos quinta-feira, por exemplo, vou retornar aqui um dia para trás, você vai perceber que ele não vai abrir agenda. Por que ele não abriu agenda? Porque eu selecionei a unidade Curitiba e na quinta-feira ele atende, como nós cadastramos lá atrás, a unidade Porto Alegre. Então o sistema já vai se recriando e montando a agenda conforme nós configuramos. Vou voltar aqui para sexta-feira, né? Meio-dia, sábado, domingo, segunda-feira. Então vou marcar aqui para as 14 horas. Acho que a minha conexão parou. Opa. Deu uma quedinha aqui na conexão, mas eu vou dar OK. Agora sim, ele retornou. Ele já me trouxe dia 14/11, que eu selecionei lá, o tempo do atendimento, a massagem facial nossa 50 minutos, o período da consulta das 15 às 15h50. Eu só tenho que preencher o restante dos dados aqui do meu cliente ou paciente.
né? Não vou me ater muito aos detalhes do agendamento, que não é esse o nosso caso. O que nós queríamos mostrar é como que eu monto a agenda se baseando no profissional e na especialidade. Vou registrar aqui, já está aparecendo aqui para dia 14. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido como eu cadastro um profissional, uma especialidade, como faço a vinculação para que ele apresente aqui para nós na agenda esses profissionais e especialidades. Ok? Até a próxima aula.